Boa tarde, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos, e é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês para refletir sobre essa doutrina que tanto nos consola, nos ampara, nos esclarece. E para dar início, nós convidamos os irmãos a serenarem os seus pensamentos, agradecendo por essa oportunidade que nos é dada, por esse dia tão lindo, que reflete um presente de Deus para as nossas vidas. E que a paz do nosso Mestre Jesus serene o coração de cada um dos que aqui estão. Lembrando sempre que somos os filhos do nosso Pai, que tanto nos ama e que nos aceita como somos, sempre nos assistindo através da sua providência e da sua misericórdia. Que assim seja. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje o tema que nos incumbiu é uma das partes mais importantes do estudo que está no Livro dos Espíritos, que é sobre as leis de Deus. O Livro dos Espíritos, como todos nós, ou a maioria que já tem contato com a doutrina espírita, sabe que é a obra primordial da doutrina espírita, que é a única obra das 5 obras que Kardec compôs, aquela que contém toda a doutrina espírita. E ali, então, ela está dividida em 4 partes. E dessas 4 partes, cada uma ele especificou, detalhou numa outra obra. Então, a primeira parte, ele trouxe depois a Gênese, explicando as causas primeiras. E a segunda obra do mundo espírita, o mundo dos espíritos, ele compôs o Livro dos Médiuns. E a terceira parte, que é esta que hoje nós vamos conversar sucintamente, que é a parte das leis morais, as leis de Deus. Então, a parte terceira, ele compôs, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras que traz o consolo, o esclarecimento, se baseando nos ensinos de Jesus e ali trazendo, então, uma explicação mais detalhada segundo a doutrina espírita. E a quarta parte, então, das consolações e das penas eternas, que se compõem o céu e o inferno. Então, queridos amigos, Deus, que é a causa primeira, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, Deus criou 2 elementos, o princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente, que vem evoluindo através dos diversos reinos do mineral, vegetal, animal, ser humano e anjo, por fim. Ele, então, criou o ser humano, ou o princípio inteligente, que através dessa evolução, um dia terá como objetivo a perfeição. E nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 132, que trata dos objetivos da encarnação,
Ali então vai estar colocado, os espíritos nos trazem que há 2 objetivos na encarnação dos espíritos. Um é para a sua evolução, a perfeição moral, atingir a perfeição moral, e o outro é colaborar também com a obra da criação, através do seu trabalho, através também do seu esforço. Então, queridos amigos, Deus, para reger todo o universo e as relações de todos os seres, dos seres humanos, desse princípio inteligente que se torna com o decorrer do tempo o espírito, que somos nós, ele então criou as suas leis, princípios, regras, mas diferente dos códigos humanos. As suas leis são mais sutis e elas atingem tudo, e não somente uma parte, como os nossos códigos morais, nossos códigos de leis aqui na Terra humanas atingem, que cada país tem a sua lei, né, os seus códigos. A lei de Deus é única. E nós vamos ver, primeiramente, sobre a lei divina ou natural, que lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se deve entender, o que se deve entender por lei natural. E eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então aqui há já pontos muito significativos para nós entendermos e também refletirmos. Um deles, então, que nós só seremos felizes se estivermos cumprindo as leis de Deus. Porque Deus, ele nos permite, através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, ter liberdade para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, cumprir ou não as suas leis. Porém, tem uma regra que não se modifica, ou seja, eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. E a educação do espírito, ela vai então se pautar através das consequências dessas escolhas. As leis de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 621, ela está na nossa consciência. Por esta razão, quando nós fazemos algo que é contrário à lei de Deus, contrário ao próximo, a nós mesmos, ou à lei de Deus, ou a Deus, nós nos sentimos perturbados, incomodados. Nós não nos sentimos bem, fica aquela vibração, aquele mal-estar no nosso coração. E que só o perdão, seja o perdão para quem nos fez alguma coisa, que nós estamos magoados, ou se nós fizemos alguma coisa para alguém, só o perdão, ou o auto-perdão, é que vai nos auxiliar a dirimir essa energia que está nos incomodando, essa perturbação que está nos incomodando. Então, nós só seremos de fato felizes se nós obedecermos, seguirmos as leis de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é o melhor, é a melhor escolha para as nossas vidas. Deus não criou as suas leis para que pudesse nos controlar ou nos tornar escravos ou marionetes, não. Ele deixou as suas leis para que nós pudéssemos ser felizes, buscar a felicidade através da aplicação delas,
nas nossas vidas. As leis divinas, elas regem toda a nossa vida. Então, e não é apenas a vida aqui, nessa encarnação, a vida nos mundos materiais. Ela rege a vida do espírito imortal. Então, a lei humana rege aqui as nossas situações da nossa convivência, a lei humana que também tem um aspecto bom, porque a lei humana também veio para afastar o egoísmo das nossas vidas, para dirimir coisas das nossas relações, porque senão nós quereríamos que tudo fosse de acordo como nós quereríamos, né, que fosse. E a lei humana, ela regula, trazendo a justiça dentro das suas limitações. Mas a lei divina não abrange apenas o aqui, abrange o para sempre. E quando nós desencarnarmos, nós como espíritos imortais, nós não vamos responder perante Deus pelas leis humanas, mas sim pelas leis de Deus, pelas leis divinas. Nem tudo que é legal, que está na lei, é ético, é moral. Por exemplo, tem países que têm no seu bojo, nas suas leis, a pena de morte. Outros têm o aborto. Nós sabemos que perante a lei de Deus, o aborto é um crime horrendo, porque nós estamos tirando a oportunidade de o espírito vir aqui progredir, que ele vai ter que esperar mais quanto tempo para ter a nova oportunidade de reencarnar, e às vezes com aquela família ali que ele precisaria resgatar ou aprender alguma coisa, né? Vim buscar às vezes o perdão daqueles, e lhe é tolhida essa possibilidade. Ou a pena de morte, que também nós estamos nos insurgindo como deuses no momento em que nós instituímos a pena de morte, porque a vida, tanto a doação da vida como tirar a vida, somente pertence ao âmbito divino de Deus, não cabe a nós. Por óbvio que um criminoso, que pessoas perigosas, a sociedade vão cumprir e atender às leis humanas. Mas quando chega esse ponto em que o homem quer interferir na vida, isso é um grande erro perante as leis divinas. Então, nós só vamos realmente ser felizes se estivermos cumprindo essas leis que a nossa consciência vai nos acusar. Se eu me sinto bem quando eu faço algo, está dentro da lei divina. Se eu me sinto perturbado, às vezes eu posso até querer fugir da consciência, mas não adianta. Ela sempre vai vir como aquele aguilhão nos cutucando para que a gente resolva aquela situação. E na 615, é eterna a lei de Deus? Os espíritos responderam: eterna e imutável como o próprio Deus. Então, a lei de Deus, ela não se modifica. Nós vamos ver as nossas leis, por exemplo, humanas, constantemente com emendas, com decretos, com várias alterações, né? A tempos em tempos sempre vem alguma alteração. Mas a lei de Deus não é imutável. Imaginem só se Deus ficasse sempre mudando as suas leis. Nós nem poderíamos estar fazendo essa palestra aqui, essa reflexão, porque amanhã poderia já ser diferente. Mas não, a lei de Deus é igual para todos. Como, por exemplo, eu posso ser uma pessoa de bem. Entretanto, vamos supor que um dia desses eu resolva ir numa festa e me embriague e vá dirigir embriagado, alcoolizado. E posso causar um acidente. Esse acidente pode ser que tire a vida de alguém, pode ser que eu cause só danos materiais, né? Ou, enfim, danos físicos.
eu vou responder mesmo perante a lei humana aqui, porque eu estou causando mal a alguém. E perante a lei divina, então é muito mais correta, a lei divina é perfeita. Então ela vai atuar dentro daquilo que nós cometemos equívocos, erros, mas sempre envolvida na misericórdia divina, porque Deus é bondade, Deus é amor, Deus é infinitamente justo e bom. Então ele sempre vai ter um olhar amoroso, não é olho por olho, dente por dente, mas ele sempre vai nos oportunizar a reparação pelo amor através de uma nova reencarnação, de uma nova oportunidade. Leis naturais e leis morais. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo, nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, no comentário que Kardec faz da questão 617, ele vai nos explicar que a lei divina natural é dividida, então, em leis da física, ou seja, aquelas que regem a matéria, e as leis morais, que é as que regem as nossas relações dos seres humanos, do espírito. Nós vamos ter, então, as leis da matéria, que às vezes nós pensamos que as leis da física não são de Deus, são do homem. Entretanto, não. Tanto as leis da física quanto as morais, elas são uma divisão da lei natural. Como, por exemplo, cientistas como Newton, como Lavoisier, como Einstein, entre outros, nos trouxeram, eles revelaram leis da natureza, mas não que eles criaram essas leis já existiam, só que elas não eram ainda descobertas por nós, não eram reveladas para nós, e eles, através do estudo, do esforço deles, eles trouxeram essas leis, que certamente eles já reencarnaram com essa missão, como nós vamos ver lá na Gênese, tem uma parte que explica que esses cientistas, essas pessoas que já vêm com essa, nos parecendo ser um gênio, ou uma pessoa que faz uma descoberta essencial, ele é alguém que já veio com uma missão. Não é por acaso que ele revelou essa lei. Então, essas são as leis da matéria, mas são leis de Deus também. E as leis morais, que são as mais importantes, como nós já falamos, porque a lei moral não vai abranger só aqui o mundo material, mas o mundo espiritual, o espírito eterno, universalmente, são universais. E nós vamos ver que as leis morais, elas estabelecem todos os deveres do homem. Primeiro, para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. E terceiro, para com o próximo. Para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Por quê? Porque a lei humana, às vezes, ela abrange vários aspectos, mas às vezes ela não abrange aquilo que se relaciona a nós próprios. Então, por exemplo, se eu causar um mal a mim mesma, não tem lei humana que vá me punir por isso, a não ser que eu cause um mal a alguém, né, a outra pessoa, não a mim mesmo. Se a pessoa opta pelo suicídio, por exemplo, não tem punição, né, na lei humana para isso. Não abrange isso. Contra mim mesmo, se eu tenho um vício, por exemplo, a lei humana é problema meu, daí se eu tenho um vício, a lei humana não vai colocar uma multa lá porque eu fumo, porque eu bebo, enfim, se eu sou glutão. E a lei de Deus, ela abrange também essa relação conosco mesmos. E Allan Kardec, ele então vai fazer uma divisão dessa lei, das leis morais, em 10 partes.
E ele faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, se essa divisão que ele faz, que nós vamos ver depois, nessas 10 partes, se os espíritos entendem que ela é adequada. E eles dizem que sim, porque essas 10 leis já estão expressas também nos mandamentos de Moisés. Então nós vamos ver lá que Moisés também teve essa revelação, que foi a primeira revelação divina, veio com Moisés através dos 10 mandamentos. E também é importante nós lembrar de 2 mandamentos que são assim os fundamentos da justiça, e que se nós cumpríssemos eles, nós seríamos muito felizes, a nossa sociedade progrediria muito, que é o mandamento não matarás e o não furtarás. Então, imaginem se ninguém tirasse a vida do seu semelhante, se não houvesse da pessoa se insurgir e tirar a vida do seu semelhante, isso não existisse. Ou que não houvesse o furto, de ninguém usurpar aquilo que é do outro. Então nós poderíamos ficar tranquilos, não precisaríamos nem ter tranca nas nossas portas, nos nossos carros, não teríamos receio de sair na rua ou em qualquer lugar que fosse, porque não existiria isso. Então nós viveríamos mais fraternalmente. Entretanto, assim não é, por enquanto, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, onde os espíritos que aqui reencarnaram, que estão reencarnados, na sua grande maioria, são espíritos imperfeitos. E lá no Livro dos Espíritos, também nas questões 100 a 113, Allan Kardec faz uma divisão também da evolução das classes, das ordens de evolução dos espíritos. Ali, então, são 3 ordens. A terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, onde predomina o mal, onde a matéria predomina sobre o espírito, que é o nosso caso. Os espíritos bons, que é a segunda ordem, e os espíritos puros, que são aqueles que já atingiram a perfeição moral e que compreendem e veem a Deus. Enquanto nós, espíritos imperfeitos, nós temos nós pressentimos a presença de Deus, mas nós não ouvimos nem ainda temos o sentido para conseguir compreendê-lo e vê-lo. Então, isso só com o nosso progresso, que pode ir muitos e muitos anos ainda. Vai depender do nosso esforço de nós caminharmos aí, cumprindo as leis de Deus. Então, nós vamos ver essa divisão que o Kardec fez dessas leis. Então, primeiramente, os nossos deveres para com Deus, segundo, para consigo mesmo, e terceiro, para com o próximo, sendo que na questão 648, os espíritos colocam que a 10ª lei, que é a lei de justiça, de amor e caridade, ela é a principal de todas, porque ela abrange as outras e ela é a que faculta ao homem o seu progresso espiritual. Então, as outras estão contidas nela. Porque não pode haver amor e caridade com injustiça. Não existe. Então, a justiça é o primeiro braço do amor. O amor, então, tem os 2 braços. A justiça e a caridade. Então, nós não conseguimos fazer caridade sendo injustos. Nós vamos ver, por exemplo, se eu, vamos dizer, furtar esse box aqui e vou vender para comprar uma cesta básica para doar para alguém. Eu estou fazendo a caridade, só que eu estou sendo injusta porque eu estou usurpando de alguém o que é dele. Ele não me deu. Então, se eu pedisse, mas não se eu... Então, usurpar para doar para outro, fazer a caridade,
não é válida, porque eu estou sendo injusta. Então, a primeira coisa é a justiça. Sempre quando nós vamos fazer algo ou decidir por algo, nós temos que ver se aquilo é justo ou injusto. Nós vamos ver, por exemplo, um filho, por exemplo, se esse filho chega em casa com um brinquedo que não é dele, e a gente pergunta, esse brinquedo é de onde? A criança fala, eu ganhei do meu amiguinho, ou eu achei na rua. Então, nós teríamos que, como pais, ir ver se realmente lá na escola, ver se ele realmente ganhou esse brinquedo. Por quê? Porque nós estamos formando ali um cidadão, né? Enquanto nós não corrigirmos esses vícios, né, esses erros, porque nós não queremos ser bravos com o nosso filho, né? Nós amamos ele, nós não queremos chamar a atenção dele, deixar ele triste, fazer ele devolver o brinquedo. Mas eu estou sendo injusta. Eu estou ensinando ele a ser injusto. Então eu teria que ir lá devolver e ensinar para ele que isso não é correto. Porque enquanto nós, que é a família, que é a base de tudo, não trouxer esses valores para os filhos, né? Não ficar passando a mão, porque nós amamos e queremos ser caridosos com eles, em detrimento de outros, nós vamos ter a realidade que se reflete, como na nossa sociedade, da corrupção, né, do jeitinho. Então, às vezes, nós queremos ser bonzinhos para não encarar uma situação difícil, mas estamos sendo coniventes com a injustiça, com o erro. Quando, por exemplo, alguém me oferece um celular que custaria R$5.000 por 500. E eu, meu Deus, né? Com certeza, vou comprar esse celular por 500. Mas esse celular foi usurpado, furtado de outra pessoa. Então, eu estou sendo injusto. Eu vou responder por isso também, não é só perante a lei humana de eu ser o receptador, mas também perante a lei divina. Que eu estou lesando, eu estou sendo conivente, promovendo o erro. Então, é muito importante nós pensarmos nessa questão da justiça, né? Então, ser justo em primeiro lugar, e aí sim, amoroso e caridoso. Nós vamos começar com a segunda e vamos deixar o primeiro dever, que é para com Deus, por último. Para conosco mesmo, então, tem as leis de reprodução, de conservação e de destruição que dizem respeito a nós, dentro dessas 10 leis morais que o Kardec fez essa divisão. A lei de reprodução é que nós necessitamos, então, a perpetuação das espécies, se não houvesse essa união dos sexos para a procriação e também para a educação, para o amor, para receber aquele espírito, não haveria continuidade na sociedade. A lei de conservação é uma lei que existe, que vai moldar juntamente com a lei de destruição as formas, ela age na forma da matéria, né? Então, conservando a matéria, que a matéria, ela se transforma, ela se modifica. Então, às vezes, vamos dizer, esse box aqui vai chegar um momento que ele vai envelhecer tanto que ele vai ir para ser reciclado, a matéria vai mudar de estado. Ou, por exemplo, o corpo físico nosso vai chegar um momento que ele vai se deteriorar, né? Pela lei de destruição. Mas é necessário isso. Porque imagine se nós ficássemos 1000 anos no mesmo corpo. Chegaria um momento que nós não aprenderíamos mais. É necessário que nós reencarnemos daí numa outra família, talvez num outro país, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, é necessário a destruição, porque a destruição traz a renovação. Então, depois de uma tempestade que elimina aqueles miasmas negativos, outro dia
É tão bom a gente sentir aquele cheiro, né, da grama molhada, aquele ar parece que está mais leve. Então é necessário, é uma lei ainda necessária no nosso mundo, a destruição para haver a renovação. E algumas coisas que se conservam, né? Como é a matéria que só se transmuta. E as leis para com o próximo, então é a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade. A lei de sociedade, cada um de nós tem uma tarefa na sociedade, então é dividida as tarefas. Eu não consigo fazer tudo sozinha. E a gente usufrui daquilo que as gerações anteriores trouxeram. Por exemplo, nós hoje usufruímos de culturas milenares, da sabedoria delas. Né? A medicina que vem evoluindo, a tecnologia, todo o saber, as profissões. Então, essa tecnologia maravilhosa que nós temos hoje, que se nós soubermos usar, é maravilhosa para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, nós vamos aproveitar o que a sociedade tem, né? Ou seja, eu faço a minha parte para usufruir do todo. Então, aqui, quanta coisa nós estamos usufruindo? Eu estou usufruindo aqui dos livros, né? Vocês desse conhecimento e eu da doutrina espírita, que foi trazida lá por Kardec, pelos espíritos superiores, por tantos médiuns que colaboraram, e tudo se encadeia, então, na sociedade. Assim como nós fazemos o melhor pelos nossos filhos, né? Que é a geração seguinte, nós estamos fazendo o nosso melhor, vamos deixar também um legado para eles ou para a sociedade. Então é muito importante a lei de progresso, que Deus não nos criou perfeitos. O progresso ele vem através, então, do nosso esforço, da nossa busca. A lei de igualdade, que Deus criou todos nós iguais, nós somos seus filhos, com as mesmas possibilidades perante as diversas reencarnações. Não é olhar uma reencarnação só, porque se olhássemos uma reencarnação, a maioria, né, cada um tem um nível ali que está passando por dificuldades, outro problema de saúde e várias questões. Parece que nós não estamos vivendo essa lei da igualdade. Entretanto, ela é uma lei de Deus. E só nós estamos vivendo de formas diferentes, com situações, com desafios diferentes, cada um de nós, pela próxima lei, a lei de liberdade. Porque a lei de liberdade é a livre escolha, o livre-arbítrio que nós temos, que Deus nos deu, para que nós fizéssemos as escolhas e que nos responsabilizássemos pelas escolhas. Então, por exemplo, eu não vou plantar uma coisa e colher outra. Eu sou responsável por aquilo que eu planto. Eu vou ter que colher. Eu não vou plantar abacaxi e colher maçã, por exemplo. Então, o que eu plantar é o que eu vou colher. E eu sou responsável. Então, eu sou livre para plantar e para escolher, mas eu sou obrigado a assumir as consequências dessas escolhas, sejam boas ou ruins, perante as várias reencarnações. Então, o que eu estou vivendo hoje é uma moldagem das minhas vidas passadas, das minhas escolhas passadas. E se eu quero ter uma vida melhor, vou escolher coisas melhores hoje. E, por fim, nós vamos ter, então, a obrigação para com Deus, os deveres para com Deus, que é a lei de trabalho e a lei de adoração. A lei do trabalho, que está muito ligada à lei do progresso. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também trabalha. Então, o trabalho é uma lei da natureza. O trabalho nos permite não só ganhar o nosso pão de cada dia, mas também o aprendizado, a evolução nossa. E, por fim, a lei de adoração, que a lei de adoração parece que Deus criou uma lei para nós adorarmos Ele, mas não. Essa lei é para que nós possamos, sim, refletir Deus. Ou seja, Jesus nos explicou no Sermão do Monte
Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, nós refletimos aquilo que nós adoramos. Se nós queremos ser divinos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus sobre todas as coisas, nós vamos refletir Deus. E Jesus disse que brilhe a vossa luz para que os homens vejam as boas obras que vocês fazem e que assim vejam a ação de Deus, a beleza de Deus Criador, que permite que através de nós as suas obras se expressem. Vejam a beleza da lei divina. E por fim, da perfeição moral, que é o grande objetivo de todas essas leis, é nós chegarmos na perfeição moral. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É o nosso modelo e guia. Não é um político, não é uma palestrante, não é uma celebridade, não é qualquer pessoa que eu admire, mesmo um Gandhi, uma Madre Teresa, nenhum deles tem a perfeição e cumpriu a lei de Deus com tanta perfeição como Jesus. Então, Jesus é sempre o nosso modelo e guia. Se nós estivermos em dúvida em determinada situação ou uma escolha, vamos pensar o que Jesus escolheria. Fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim e não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fosse feito para mim. E no Livro dos Espíritos, finalizamos com uma breve leitura aqui do Homem de Bem, onde Kardec nos diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez tudo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. E assim, então, nós elevamos os nossos pensamentos, agradecidos por essas reflexões, que elas possam ter nos servido de norte para as nossas atitudes, nossos pensamentos, e que elas possam ser a direção das nossas vidas a partir desse momento. E que Jesus nos guie hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.